Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Vamos para o versículo 3 novamente, e a parte A somente. O que está escrito na parte A? 1, 2, 3. Sabei que o Senhor é Deus. Que o Senhor seja conosco, que Ele tenha liberdade para falar tudo quanto queira falar, que as portas estejam, todas as portas do Senhor estejam abertas, e que o domínio dele seja pleno e total neste lugar e em nós, em nome de Jesus. Que concorda, diga amém, Senhor. Amém. Tomem assento, glorificando o santo nome de Jesus. Meus irmãos, sabei que o Senhor é Deus. Não se pode datar este salmo, mas se pode entender que ele é um salmo de cântico de romagem, um salmo que as multidões, quando iam para o templo, quando subiam para Jerusalém, eles recitavam o salmo na entrada da cidade, com júbilo, com alegria, porque estavam indo para cultuar, para prestar o serviço do culto ao Senhor Todo-Poderoso. E este salmo revela algumas coisas muito maravilhosas e especiais. Primeiro, que esse Deus é o Criador. Ele foi quem fez todas as coisas, e Ele fez a nós também. Deus é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é um Deus fiel, e Ele é que nos fez povo seu, Ele que se fez nosso pastor, Ele nos fez ovelhas do seu pasto, Ele se fez nosso pastor, e Ele é digno de ser adorado. Louvai o Senhor, bendizei o seu santo nome, aleluia. Entre para a presença dele com hinos. Isso quer dizer que ele é digno de ser adorado em qualquer tempo e em qualquer circunstância, em qualquer situação. Bendizei o seu nome, aleluia. E esse Deus que nós temos como pastor, ele é eterno e ele tem uma misericórdia eterna. E a sua verdade estende-se de geração em geração. O que este salmo revela para nós nesta campanha? Primeiro, que eu tenho que saber, eu tenho que entender isso. Tem que vir para onde? Para a mente. Sabei que o Senhor é Deus. E o saber aqui é um saber de experimentar. Experienciar. Deus é um Deus que é todo poderoso e está conosco, e Ele é o pastor que nos guarda, aleluia. Então, primeiro na mente. Então, primeira coisa, diga comigo, mente espiritual. Sabei que o Senhor é Deus. Quando se fala de Deus, se fala do espiritual. Deus é espírito. Tudo começa pelo espiritual. Deus é espírito, não existe nada, e de repente ele fala
Bará, ele fala criando as coisas, né? A palavra de Deus começa dizendo, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Não existia a criação, antes era espírito, tudo era espiritual. Então tudo parte de Deus, aleluia. Não tem como você pensar da maneira correta, se não for no princípio daquilo que Deus fez. Ele é espírito, ele chama a existência o que não existe, como se já existisse, e tudo acontece. O material vem a partir do espiritual. A sua vitória só virá a partir do espiritual. Até um ateu que tem a vitória de respirar o oxigênio, isso é a partir do espiritual. Não existiam os meios para que o oxigênio viesse a nós, mas ele criou as árvores, e as árvores fornecem o oxigênio. Tudo é a partir do Criador, é a partir do espiritual. Por isso Deus tem nos inspirado a um tema, diga comigo, mente espiritual, pés no sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural, tem que ter uma mente espiritual. Sabei que o Senhor é Deus. Traga isso para você. Traga isso para você. Sabe por que muita gente vive no pecado? Porque não tem noção de presença. Se Deus é um ídolo, e ele está em algum lugar, então ele não está aqui. Se Deus é um ídolo, se alguém serve uma imagem de escultura, ele só vai ter noção de presença quando tiver com essa imagem, ainda que seja uma imagem morta, porque a Bíblia diz que no Salmo 115, que essas imagens têm boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpam. A Bíblia, que é Bíblia na mão de todo mundo, está dizendo que os ídolos são mortos, não tem vida. E ainda diz mais o Salmo 115, torne semelhantes a eles quem os fazem e quem os serve. Então, se a pessoa está servindo um ídolo, a noção de presença é que esse ídolo só está presente onde a imagem dele está ali. Agora, se você sabe que o Senhor é Deus, a presença dele está em todo lugar. A presença dele está dentro do banheiro. A presença dele está debaixo da árvore escura. A presença dele está nas mensagens de WhatsApp. A presença dele está em toda e qualquer rede social. A presença dele, ela é viva em todo lugar. O Senhor enche os céus e a terra. Davi faz uma pergunta no Salmo 139, que revela a onisciência, onipotência e onipresença de Deus e a soberania, os atributos de Deus. Davi faz uma pergunta: para onde fugirei da tua presença? E ele responde que não há como fugir. Se for para as mais altas alturas, lá Deus está. Nas mais baixas profundezas, lá também tu estás. A presença de Deus. Se eu sei, se eu tenho uma mente espiritual, que Deus é o Deus verdadeiro, Ele está em todo lugar. E não só isso, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Antes que as palavras saiam da minha boca, Ele as conhece muito bem. Ele conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ele conhece as minhas intenções. Ele sabe o porquê que eu fiz, e Ele sabe o porquê que eu quero fazer. E Ele não mede nossas vidas pelos resultados,
Ele mede pelas intenções de ter feito, o porquê foi feito. Por isso, se eu sei que o Senhor é Deus, se eu tenho noção que Ele está em todo lugar, e se eu entendo que Ele conhece a minha vida mais do que eu mesmo, eu tenho que ter temor. Temor numa mente espiritual é super, hiper necessário. O temor, de zelós no grego, é respeito profundo a Deus. A mente espiritual tem respeito profundo a Deus. Eu tenho, ou tendo respeito profundo a Deus, eu quero que Ele seja honrado na minha vida. Tendo respeito profundo a Deus, eu quero que Ele seja honrado na minha casa. Tendo respeito profundo a Deus, eu quero que as minhas palavras sejam palavras que honrem e glorifiquem a Ele. As minhas vestes honrem e glorifiquem a Ele. O que as pessoas pensam de mim, eu quero que honre e glorifique a Deus, ainda que eu não possa controlar isso. Mas eu vou viver fugindo da aparência do mal. Eu vou viver de tal maneira que, se depender de mim, eu tenho paz com todos, mas não abro mão da fidelidade ao meu Deus. Vocês estão ouvindo, em nome de Jesus, os que estão atrás também? A mente espiritual, ela tem temor de Deus, e porque tem temor, ela tem um comportamento espiritual. É o que Paulo diz, depois que traz a doutrina na primeira parte da carta aos Colossenses. No capítulo 3, ele começa a falar da prática. Portanto, se vocês foram crucificados em Cristo, se vocês realmente vivem essa doutrina que eu falei em Cristo, estão prestando atenção? Se você tirar a mente, você não vai entender a palavra. Porque a palavra aqui é para libertar a mente, e o diabo não quer que isso aconteça. Se vocês estão crucificados em Cristo, então vocês agora devem pensar nas coisas que são de cima. A mente espiritual não espera dessa terra. A mente espiritual não fixa os olhos no homem. Ela sabe que Deus pode usar os homens, mas a esperança não está nos homens. A mente espiritual pensa nas coisas do alto. E não só pensa, mas busca as coisas do alto. É necessário ter uma mente espiritual. Se eu sou de Deus, se Ele me salvou, se Ele me libertou, se eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele, a minha vida não depende desta terra. Quem está no controle de quem se rendeu a Ele é o que pegou Ele. Se eu sou de Cristo, logo Cristo reina em mim. Se eu sou de Cristo, logo as promessas de Cristo, eu tenho certeza que vão se cumprir em mim. Como que eu sou de Cristo? Se você veio terça-feira, você já sabe. Praticante da palavra. Terça-feira Deus nos deu aqui a primeira fonte de poder provado cientificamente que é real, a palavra de Deus. Então,
Quando que eu sou de Cristo? Praticante da palavra. Eu vivo para praticar a palavra. Eu não sou praticante das tradições. Eu sou praticante da palavra. A tradição do homem pode falar uma coisa, mas se a palavra falar outra, eu fico com a palavra. Se essa minha mente está dessa forma convencida, sabei que o Senhor é Deus. Se eu sou convencido, se eu sei dessa forma, se eu posso dizer como Paulo disse em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido. Então, onde eu estiver andando, eu estou vivendo o sobrenatural. Não é o sobrenatural dessas coisas loucas, de exageros, não. É que eu, sendo de Deus, vocês estão entendendo ou não? Eu, sendo de Deus, estando voltado para a palavra, não vivo o natural. É o sobrenatural. O homem natural não vai discernir isso. Paulo escreve muito bem aos Coríntios falando sobre essa questão no capítulo 2 da primeira carta. Não, o homem natural não entende isso. O homem natural não discerne isso, mas o espiritual discerne. Porque ele tem a mente de Cristo. Então Deus está chamando a igreja para sair do natural e entrar no sobrenatural. Xarabacai. O dia que Jesus quis a igreja no sobrenatural, ele apresentou-se ressurreto para os seus discípulos e disse: vão para o cenáculo e permaneçam lá em Jerusalém no cenáculo, até que do alto vocês sejam tomados, revestidos de poder, vocês sejam cheios do Espírito Santo. A palavra cenáculo, o peron, alguma coisa assim, no grego, quer dizer andar de cima. Vocês vão sair desse andar de baixo e vão entrar para o andar de cima, e lá vocês serão cheios do Espírito Santo. Arabacai, Arasamaia. Deus está convidando a igreja para o andar de cima. Deus está convidando a igreja para obedecer a palavra de Jesus e assim ser cheia do Espírito Santo. Ser tomada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não tira de nós a lucidez. O Espírito Santo não nos torna fanáticos. O Espírito Santo não nos torna religiosos que não sabem o que estão fazendo. Não. O Espírito Santo nos enche do domínio de Deus. Os naturais podem até chamar isso de fanatismo. Mas os que têm a experiência de nascer de novo e de serem cheios do Espírito Santo, chama isso de fidelidade a Deus pelo domínio do Espírito. E é interessante como há uma distância entre uma coisa e outra. Quando eu era do mundo, se tivesse boate todos os dias, na minha época, só tinha boate sexta-feira e sábado. Mas se tivesse boate todo dia, na minha época do mundo, eu iria para a boate todo dia. Beber todo dia. Fazer as coisas erradas, entre tantas coisas, todo dia. E o mundo não chama isso de fanatismo. O mundo chama isso de liberdade. É livre para fazer o que quer. Olha o tanto que ele é alegre. Me diziam isso. Olha o tanto que ele é alegre. Eu ia para os bares todo dia. Bebia todos os dias. A minha família não falava que isso era fanatismo, ir para os bares de segunda a domingo, ou de segunda a segunda. Quando terminava o turno na sexta-feira, na época que eu trabalhava no banco, já saía do banco para farra e só voltava domingo para casa. Não era fanatismo. Aí o mundo é assim. Agora, quando Jesus nos converte, nos liberta, a gente alcança
o sobrenatural. A gente sai dessa imundície, e eu chamo isso de imundície porque eu estive sujo lá. E a gente sai disso, Deus nos lava. E o nosso prazer agora, uma coisa pedi o Senhor e sempre a buscarei, que eu habite em sua casa todos os dias da minha vida. O nosso prazer que era estar nos bares como homem natural, nas boates, nas farras e fanfarras e coisas erradas da vida, agora o prazer é estar na casa de Deus, aprendendo a palavra e colocando-a em prática nas nossas vidas. Quem matava, não mata mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem embriagava com a cachaça da vida, embriaga com a presença do Espírito Santo. Deus está nos chamando para o sobrenatural, para sairmos do natural e mergulharmos de verdade no oceano do Espírito. Eu estou sentindo a presença de Deus de maneira especial, para a glória e honra de Jesus, sabendo que esta palavra é vinda dos céus para as nossas vidas. Se você ficar entre uma coisa e outra, você será o mais miserável de todos os homens, a mais miserável de todas as mulheres, ou de jovem, adolescente, criança. O meio termo é a desgraça da vida. Vamos olhar para a palavra, porque não és quente e nem frio, e porque és morno. Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Você é um nojo para mim. Eu não suporto você no corpo. Ou você fica para lá, ou você mergulha aqui. Vou repetir. Ou você que é sujo vai se sujar ainda mais. Ou você que é santo, santifique-se ainda mais. Rabacandarácia mandarai. Uracai. Deus está nos chamando para ter uma vida com os pés no sobrenatural. Parece uma loucura, por isso que a Bíblia diz, Paulo falando principalmente, que a mensagem é uma mensagem de loucura mesmo, a palavra da cruz. Mas você, uma pessoa não espiritual, pessoa natural, ela vai andar e a gente anda pertinho dela, parecendo que faz a mesma coisa. Só que quem caminha com Jesus está caminhando no sobrenatural. Alguma coisa está para acontecer. As nossas derrotas são convertidas em vitórias. Eu nunca vi no mundo uma derrota se transformar em vitória, mas em Deus, derrota se transforma em vitórias. Arokai. No mundo, quanto mais, eu vou usar essa palavra porque Deus está me dando e eu tenho que falar, eu não gosto dela, mas amém. No mundo, quanto mais desgraçado, mais pior. Para Deus, quanto mais desgraçado, Ele pode entrar, lavar, transformar, encher e se tornar uma pessoa, instrumento de Deus de maneira graciosa. Rabacai. Naquele mundo que eu vivi, teve uma certa ocasião que a gente estava num lugar, e eu não conto isso por vantagem, estou contando porque Deus está trazendo a minha memória, e eu tenho que falar isso, e é para a glória de Jesus, e eu não quero essa vida nunca mais. Eu gosto de estar em Cristo, eu amo estar em Cristo. Mas teve uma ocasião que nós fomos para uma fazenda, aquela turma toda de tanta coisa errada, e eu só acordei quando eles estavam falando contagem, 1, 2, 3, e me jogaram no meio de um curral de gado, aqueles cocô de vaca, e eles fazendo farra, e aí todo mundo vai não sei o quê. Só que quando eu vim para Jesus,
o Espírito Santo me mergulhou nas águas. Rakasu Daragai. Você entende isso? Lá no mundo, as pessoas que continuaram no caminho que eu estava, que o Valfredo estava, que os outros estavam, hoje muitos estão mortos e infelizmente não foram salvos. Hoje muitos perderam a saúde. Eu tive um amigo com 26 anos que vomitou o fígado. Muitas pessoas morreram de acidente e outras tantas coisas por causa do perfil de vida. Mas no caminho sobrenatural, o piadista com piadas nojentas passa a ser pregador da palavra de Deus, a palavra santa, a palavra limpa, a palavra linda, a palavra que faz a obra da conversão, da limpeza, da santidade. Rabacai. Então, quando você alcança essa graça, porque confessou Jesus, e agora luta todo dia para fazer a vontade dEle, o seu caminho é o caminho do sobrenatural. Está ruim hoje, mas pode estar bom amanhã. Está preso hoje, mas a mente espiritual te leva ao entendimento. Se eu estou preso porque sou fiel, eu vou cantar louvores a Deus e eu vou exaltar Ele dentro da prisão. A glória de Deus vem para a prisão, as portas se abrem, um terremoto acontece, porque se eu tenho mente espiritual, os meus pés estão no sobrenatural. O natural não consegue olhar para Deus, mesmo os que estão dentro das igrejas, não consegue olhar para Deus, no meio da dificuldade, da miséria que está enfrentando, não consegue olhar para Deus sem o acusar. Por que o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor faz isso comigo? Por que na minha vida é assim? Essa é a mente natural. Deus quer nos dar mente espiritual. A mente espiritual é abençoada. O espiritual é diferente. Ele está lá, cheio de enfermidade, tendo perdido quase tudo. Ele se levanta e abre a boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que por fim Ele se manifestará sobre a terra em meu favor. E eu na minha carne o verei. Ele não tinha carne mais, só estava pele e osso. E ele disse: e eu na minha carne o verei. A mente sobrenatural não reclama. A mente espiritual, ela não reclama. Ela sabe que o Senhor é Deus. E que quem está no controle de um homem espiritual, de uma mulher espiritual, um jovem, uma adolescente, uma criança, quem está no controle daquele que é de Deus é o próprio Deus. Eu sei que Ele é Deus. Eu te convido a ter a mente espiritual. O natural, quando está com dificuldade, sai andando pelas ruas sem norte, dizendo: por que as pessoas fazem isso comigo? Aleluia. O espiritual sai andando dizendo: se Deus permitiu, Ele tem algo nisto. E se Deus tem algo nisto, eu vou continuar fiel. Eu vou fazer mais para Deus, para que Ele saiba que eu creio nele e no cuidado dele. A mente natural recebe promessa, vê Deus cumprindo promessas, mas não aceita situações difíceis. O povo sai do Egito, Deus abre o mar, eles passam a pés enxutos, cantam a Deus a partir de Miriam, mas ao primeiro problema,
começa a reclamação. Eles entram cruzando em Cades Barneia para a terra prometida depois de 2 anos. Eles entram na terra prometida, os 12 espias, contemplam que tudo ali é igualzinho Deus falou, voltam, 10 tinham mente natural. É do jeito que Deus falou, mas eles são gigantes. É do jeito que Deus falou, mas nós não temos poder. É do jeitinho que Deus falou, mas não dá para nós. E aí Josué e Caleb, mente espiritual. A leitura de quem tem mente espiritual é muito diferente de quem tem mente natural. Aí entra Josué e Caleb e diz: o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai dar a terra para nós. Quem chegou até aqui, levanta a sua mão, pelo amor de Deus. Quem já chegou até aqui, levanta a sua mão e dê glória a Deus. Você chegou até aqui? Aleluia! Então diga: quem me trouxe até aqui, me levará até lá. Josué e Caleb é diferente, a leitura deles é diferente. Não, esse gigante é nada. Olha a mente de Caleb. Eles chegaram com 2 anos, ainda tiveram que ficar 38 anos no deserto por causa dos incrédulos, por causa das mentes naturais. Mas olha a mente espiritual. Quando chega, passa os 40 anos, e ele chega, e ele fala: o Caleb, Josué, olha para cá, estou com 85 anos, mas eu estou mais forte do que quando eu saí lá do Egito. Diga: quem tem mente espiritual não cai no deserto, não morre no deserto, fortalece no deserto, cresce no deserto e se torna matador de gigante dentro da promessa. Alguém entendeu? Josué, escute aqui o seu amigo Caleb. Você tem uma mente parecida comigo. Moisés diz que Deus falou através de Moisés que eu vou ter lá as montanhas, e lá nas montanhas estão os gigantes. É lá que eu quero herdar. Rapaz, mas tu está com 85, eu estou mais forte, e eu quero provar para Israel que nós vencemos os gigantes quando a terra é prometida. Você está entendendo isso? Sai desse mundo natural. Deus te toma pela mão. Ele quer um novo percurso para você. Ele quer trazer um entendimento diferente para nós. Quando é com o Filho de Deus, a filha de Deus, é agir de Deus que resolve a causa. Eu lembro do Carlos Anacondia, um dos grandes avivalistas na Argentina. Foi usado demais por Deus, escreveu vários livros, batalha espiritual, um punhado de coisa. Aí ele conta que teve uma cruzada que foi marcada na Argentina, e de repente os camaradas descobriram, levantaram contra e fizeram uma lei, e agora não podia acontecer mais a cruzada. Eles já tinham contratado o evangelista, contratado tudo que tinha que fazer, gastado muito dinheiro. Aí eles foram orando: oh Deus, muda a lei, Senhor. A lei agora não vai permitir. Meu Deus, se for orar. Deus falou para eles: olha, por que vocês estão orando para mudar a lei? Ora para eu mudar o presidente, e eu vou mudar. Muda o presidente, Senhor, muda o presidente. Mudou o presidente, a cruzada aconteceu. Porque quem está no domínio das coisas espirituais é o Deus Todo-Poderoso. Quem está no domínio de uma pessoa espiritual é o Deus Todo-Poderoso. Eu te convido a subir ao andar de cima. Mente espiritual, pés no sobrenatural. Ai, pessoas estão se levantando contra mim. Espera aí. O senhor me aplaude. É, porque se você está com Deus, vai ter perseguição mesmo. Ai, pastor, por que comigo é tão difícil? Aplaude de novo.
Porque se você está com Deus, não é se você é uma farsa, não. Veste de crente, mas não é outra coisa. Mas se você está com Deus, quem está no controle é Ele. Não é o diabo. Se você recuar, você deixa de ser espiritual. Aí pode ser o diabo, pode ser o homem, pode ser você, pode ser a carne, pode ser o que for, menos Deus. Mas se você não recuar e continuar no caminho da fidelidade, Deus está no controle. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Orova Sherabai Sou. Abrace cada, sabei que o Senhor é Deus. Você não serve um ídolo, você serve o Deus que fez os céus e a terra. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, a Trindade Santa. Ele é todo poderoso, Ele está dentro desta casa, Ele é o pastor dessa igreja, o nome dEle é Jesus Cristo, aleluia. Qual que é o tema da mensagem que está sendo pregado? Mais uma vez, 1, 2, 3. É o tema da nossa mensagem hoje. Tema da campanha? Tema da mensagem hoje? Pronto. Mente espiritual, pés no sobrenatural. Rabacandai. O inimigo, sabedor disso, o que ele quer fazer? Fazer com que você não tenha mente espiritual, mas natural. A mente natural é a mente do derrotado quando se trata de alguém que diz que tem Deus. Tem mente natural lá no mundo que, vixe, chega longe. Bill Gates chegou aonde? Mas a mente natural, na vida de quem disse espiritual, é um fracasso. É uma derrota. Aí qualquer coisa, se Deus, vamos supor, Deus escolhe o Alexandre Santos, Souza, o Alexandre Souza, para ser um grande homem de Deus. O que vai acontecer com ele? Deus vai provar demais. Tem algum homem de Deus que nunca foi provado? Me conte a história de algum homem de Deus que não foi provado. Qual o maior homem de Deus nessa terra? Jesus Cristo. Foi provado? Qual o maior homem de Deus depois de Jesus? Paulo. Foi provado? Pedro foi provado? Estevão foi provado? Filipe foi provado? Jeremias, Isaías, Obadias e tantos outros, Naum, etc., foram provados? Por que alguém pensa que tendo uma chamada e querendo ser usado por Deus não vai ser provado? A mente natural vai dizer, por que o pastor me odeia tanto? Por que a igreja não me vê? Por que é que eu tenho que passar por isso? Ora bolas. E a mente espiritual? Deus está me provando, Ele tem alguma coisa na minha vida mesmo. Senhor, eu vou ser aprovado. Lembra lá quando o pastor mandou calar a boca na trimestral de obreiros, eu auxiliar, e o pastorzão, irmãos, pastor Serivaldo. E aí estavam falando, aí ele fez uma pergunta, e eu era financeiro, eu tinha resposta, nossa, eu vou ajudar meu pastor, ele vai sair dessa assim, tranquilo. Aí eu levantei, pastor, ele disse, cala a boca, eu não pedi sua opinião, senta. Eu fiquei paralisado, parecendo a estátua da mulher de Ló. Virei sal. Eu acho que eu fiquei vermelho até o cabelo, irmão. E eu sentei. A hora que eu sentei, antes de eu concluir a sentada,
um presbítero na minha esquerda, esquerda mesmo, falou assim: sai dessa igreja. Não tem uns irmãos que aconselham a gente a sair da igreja quando está sendo provado? Sim ou não? Sei para que você está nessa igreja. E aí o presbítero, que hoje é pastor, graças a Deus, chegou para mim, cutucou: sai dessa igreja. Esse pastor aí, ó, você já é pregador. Tem um punhado de pastor que quer você na igreja deles. Eu falei: irmão, depois a gente fala. Deus te abençoe, tá? Eu não estava nem sabendo o que eu fazia. O irmão, o Pedro, para trás de mim, Pedro. E aí, fui para casa. Graças a Deus, isso é misericórdia de Deus. Deus me deu uma mente espiritual. Cheguei em casa chorando. Fui para o meu quarto chorando. Deus, o meu pastor está me... Isso saiu da minha boca. O meu pastor está me provando. Mas eu vou mostrar para o meu pastor e para o Senhor que eu quero ser um grande homem de Deus. Se você quer ser alguém na vida, tem que passar pela prova. Tem que honrar Deus na prova. Não pode afastar, não pode parar, não pode voltar. Tem que levantar e mostrar o contrário. Por que é que nós não temos tantas pessoas aprovadas hoje? Atrasadas no ministério hoje? Por que é que nós não temos tantas coisas que aconteciam? Pessoas que ficavam velhinhos na mesma caminhada. Hoje chega, o escândalo, fulano entregou, fulano não quis mais, o outro suicidou, o outro não sei o quê, mas não gosta de ser aprovado. Tem que passar na prova. A mente espiritual não me deixa culpar os outros. A mente espiritual me faz olhar para Deus e dizer: Senhor, eu vou ser aprovado, me dê graça. Me dê graça, me dê graça, me dê graça. Pastor, e se for o homem que está fazendo isso? De todo jeito eu vou ser aprovado, porque eu vou fazer aquilo que agrada o meu Senhor Jesus. Mente espiritual, pés no sobrenatural. Quem é aquele que chegou ali? Quem é aquela que chegou ali? Parece pouco tempo, mas ela é a pregadora da noite. Ele é o pregador da noite. É ela que vai cantar. É ele que vai cantar. Mas parece tão pouco tempo. Não, mas ela passou na prova e ela não recuou. Alguém entende isso? Só vai entender quem tem mente espiritual. Quando eu olho para o salmista, irmãos, revelando para nós: sabei que o Senhor é Deus. Mente espiritual. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Eita glória! Aí fala demais. Demais no sentido de muito bom, agradável. Por quê? Porque Ele é o pastor. Se Ele me fez ovelha, Ele é o pastor. Me conte aqui uma coisa. Olha a mente espiritual. Quem é que tem que preocupar com pastos verdejantes? O pastor ou a ovelha? O pastor ou a ovelha? O pastor. Ovelha não sabe onde está o pasto, o pastor sabe. Está entendendo não, né? Você ainda não entendeu? Usa a mente espiritual. Quem é que tem que preocupar onde estão as águas tranquilas? Pastor ou ovelha? Quem que tem que preocupar a hora de comer? Pastor ou ovelha? Quem que tem que preocupar com a segurança da ovelha? O pastor ou a ovelha? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero que você fale isso. 1, 2, 3. Por isso que Jesus, quando chega no capítulo 6 de Mateus,
23 a seguir ali, ele vai falar assim: vocês estão ansiosos por quê? Aí a gente contextualizando, o que nós estamos olhando? Eu sou o pastor, vocês são as ovelhas. Quem tem que preocupar em comer, beber, dar de comida, dar de vestimenta, dar cuidado, sou eu com vocês. Olha para os pássaros. Eles trabalham, eles ajuntam em celeiro. Quem cuida dos pássaros? Olha para os lírios do campo. Na minha saída para o ministério, Deus falou comigo isso. Olha para os lírios do campo. Não trabalham, não tecem. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Sabe por quê? Sou eu que visto os lírios do campo. Vocês não acham que vocês valem mais que os pássaros? Vocês não acham que vocês valem mais que as ervas que murcham, que secam e queimam? Ora, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu pergunto nessa noite, por quê? Porque eu sou o bom pastor. Sou eu que preocupo onde vocês devem comer e o que devem comer, o que vocês devem vestir. Sou eu que preocupo. Sou eu que preocupo com o que vocês devem beber. Sou eu o bom pastor que guia as ovelhas. Sabei que o Senhor é Deus. E quem é esse Deus? O nosso pastor. Por isso Davi, é interessante, né? Algumas linhas de estudiosos creem que Davi escreveu o Salmo 23 quando ele já estava velho. Então não era um principiante, não era aquele que estava arriscando falar algo, não, é aquele que viveu. É aquele que agora tem a mente espiritual e tem sabedoria para falar para nós. E por que o Salmo 23 está aqui? Para lembrar Davi o que ele fez, o que ele viu? Não, está aqui para lembrar nós que o Deus de Davi é o nosso Deus. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, diga: Ele me faz deitar em pastos verdes. É Ele que me guia mansamente às águas tranquilas. É Ele que refrigera a minha alma. É Ele que me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diga: é o meu pastor que está comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Baru, Shevai, Kandai. Quando é que Ele está comigo? Quando eu tenho a mente espiritual, eu sei que Ele é Deus. Eu estou lutando todo dia para andar com Ele, para ser dEle, para praticar a palavra dEle. Eu busco a misericórdia dEle. Me ajuda, Senhor. Eu tenho que parar com esse pecado, eu tenho que parar com essa coisa errada, eu tenho que tirar esse embaraço. Me ajuda, Santo Espírito, me convence, me ajuda. Ó Deus, me lava com a Tua palavra. Ele então vai refrigerar a minha alma, Ele vai me guiar aos pastos verdejantes, Ele vai me levar mansamente às águas tranquilas. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, porque Ele está comigo. E se Ele é pastor, tanto faz, vara ou cajado, tudo me consola. Você entendeu essa ou não? Se Ele é meu pastor, Ele está me liderando, a vara e o cajado me consola. A vara e o cajado é necessário, porque sim, com vara e cajado, Ele vai preparar uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos.
E vai acontecer que o meu cálice vai transbordar. E eu tenho uma plena convicção, porque eu luto para agradá-lo, para estar com Ele, para viver com Ele, para ter a presença dEle. Então eu tenho uma certeza, certamente, que a bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias eu vou poder contar com a bondade dEle. Todos os dias eu vou poder contar com a misericórdia dEle. Ainda que os inimigos estejam diante de mim. Ainda que o vale seja o vale da sombra da morte. Ainda que aconteça o que acontecer, eu vou contar com a bondade e a misericórdia do meu Deus. Ah, se a igreja entendesse isso. Sabe por que a igreja primitiva morreu cantando? Porque ela entendia isso. Se eu estou aqui, se tem leões ali, o meu Deus está no controle disso também. Se Ele quiser, o Deus de Daniel vai fechar a boca dos leões. Mas se Ele não quiser, eu morrerei para a glória dEle. E daqui a pouco eu estarei com Ele na eternidade. Quem tem a mente espiritual, não abre mão da vida eterna com Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia dEle me seguirão todos os dias. E eu tenho outra convicção. Eu vou habitar na casa dEle eternamente. Amalai, é isso que não me faz desistir. Eu sei que tem uma eternidade. Tem pessoas, irmão Michael, tem pessoas que precisam de uma morte como a de Paulo. Eu não acredito que Paulo negaria Jesus por qualquer coisa que fosse. Mas acredito que Paulo não aceitaria uma morte diferente do que aquela. Morrer para mim é lucro. Eu combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé, e a minha vida está sendo oferecida em libação, está sendo derramada por aquele que eu amei a vida inteira. Daqui a pouco eu vou ver os olhos do meu Senhor. O prazer de Paulo não era viver, o prazer dele era morrer. Ele disse isso. Eu quero muito mais estar com o Senhor, mas eu não sei se eu ainda sou útil aqui. O prazer de um guerreiro é morrer pelo seu general. O prazer da igreja que tem mente espiritual, o prazer da igreja que é nascida de novo, que é convertida, Arabacaia, é viver uma vida que o nome do seu Deus seja glorificado em todo o tempo, é caminhar para a glória dEle, é parar se for preciso para a glória dEle, é fechar a porta na cara do diabo para a glória dEle, é pregar para a glória dEle, é calar para a glória dEle, é vestir para a glória dEle, é cantar para a glória dEle, é amar para a glória dEle, é perdoar para a glória dEle. A igreja tem um prazer de vida na terra quando ela tem mente espiritual, andar nos pés sobrenaturais, adorando, glorificando e exaltando o Deus da sua salvação. Por isso, celebrai com júbilo ao Senhor. Celebra, canta louvores. Logo, logo entraremos na Jerusalém celestial. Celebrai com júbilo ao Senhor. Cantai a Ele. Entre na presença dEle em adoração. Fique sobre os pés.
Tudo vale a pena de verdade quando é caminhando com o Senhor. Tudo. Escute. Quando Deus levou minha mamãe para a eternidade, e que levou daquela forma no hospital Lúcio Rebelo, curou a irmã Nina da mesma enfermidade que a minha mamãe estava com ela. Graças a Deus, a irmã Nina foi curada, glória a Deus. E a minha mamãe foi para o hospital e, naturalmente, por causa disso, foi a óbito. Mas Deus me falou, quando Ele me usou para curar a irmã Nina, Ele me revelou que Ele tem o poder de curar qualquer enfermidade que Ele queira e de revelar o que Ele quiser. Quando Ele levou minha mamãe, Ele disse para mim, eu sei salvar. Eu sei salvar. Minha mãe teve uma experiência que só no hospital teria. E ali ela foi curada da alma onde ela precisava. E dali Jesus recolheu ela para as mansões celestiais. Eu sei salvar. A mente espiritual não pode lamentar perdas. Tem que crer no Deus que é o único que pode tirar. Rabashadaya. Por isso Deus não dá traumas. Deus dá experiências. Por isso Deus não abandona ninguém, Ele prepara alguém. Aleluia. Por isso Deus não se esquece de ninguém e não deixa ninguém para trás, mas Ele trabalha com pessoas para que possamos cruzar os portais eternos da nova linda Jerusalém. Você já teve essa experiência? A sua mente é espiritual. Quando nós formos espirituais como Deus quer, nós vamos nos dedicar muito mais para Deus do que para o nosso trabalho. Vamos nos dedicar muito mais para Deus do que para os nossos estudos, faculdades, escolas. Você não tem que desprezar nada disso. Estou dizendo que vamos nos dedicar mais. Nós de fato vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós tivermos a mente espiritual, não indagaremos o Senhor perguntando, por que, Senhor? Mas indagaremos dizendo, qual o propósito, Senhor? Rabanai. Nós não vamos chegar para Ele dizendo, Senhor, porventura o Senhor se esqueceu de mim? Não. Chegaremos para Ele dizendo, já que o Senhor não esquece de ninguém, certamente o Senhor está trabalhando comigo. Me ajude, Senhor, a glorificar e honrar o Teu nome nisso. E sabe o que eu fico imaginando? Aqui agora. Uma pessoa que viveu lutando para que conseguisse um casamento e não conseguiu. E ela vivia com a mente espiritual, então ela não questionava Deus, mas lá no fundo do coração estava, por quê? Mas não questionava. Aí ela chega no céu. E lá no céu, Laércio, nós teremos conhecimento pleno, perfeito e completo. Não precisaremos perguntar nada para ninguém, saberemos. Porque tudo no céu é perfeito, é completo, é pleno. E é eterno. Quando nós entrarmos para a eternidade, e nós olharmos a nossa história, conhecendo o DNA dessa história, nós vamos dizer, graças a Ti, Senhor, eu não casei. Porque você terá visto que se tivesse casado, teria se perdido no casamento. Teria acontecido isso ou aquilo. Quando nós chegarmos no céu, presbítero Douglas, nós vamos olhar para Jesus e dizer, o Senhor é perfeito. O Senhor verdadeiramente não falha. Obrigado porque o Senhor fez, eu senti que o Senhor tinha esquecido de mim.
e por causa disso eu mergulhei um pouco mais. Obrigado porque o Senhor me provou, e por causa disso eu não me exaltei. Obrigado, o Senhor é perfeito. Mente espiritual, pés no sobrenatural. Procure aprender com tudo que você está passando, ao invés de murmurar, de reclamar, de maldizer. Procure aprender. E procurando aprender, seja mais de Deus. Se aproxime mais de Deus. Seja mais dependente dEle. Pare de crer em você e comece a crer nele. Pare de crer nos homens e comece a crer em Deus. A partir de hoje você vai ter pés no sobrenatural de maneira muito linda. Aleluia. 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 Se nós alcançarmos o que Deus está nos oferecendo nesta noite, voltaremos a ter pureza no coração. Porque a partir de então, ninguém é culpado mais. Deus está trabalhando comigo. Se eu tiver mente espiritual do jeito que Deus falou conosco, a partir de agora, ninguém é culpado. Deus está trabalhando comigo. Eu não vou pôr culpa no pai, não vou pôr culpa na mãe. Quando Deus me deu aquela palavra, nos deu, para ministrar aquela palavra. Deus não dá traumas, Ele dá experiências. Aquela palavra está no meu coração até hoje. Estou escrevendo um livro sobre isso. Que o Senhor nos dê graça. Quando Deus nos deu aquela palavra, no final dela, eu lembro. Comecei a lembrar da minha história. 28 dias de nascido. Meu pai e minha mãe se separaram. Antes de nascer, meu pai compra 3 injeções para minha mãe abortar. Não era para eu ter nascido. 28 dias, meu pai e minha mãe se separaram. Eles brigavam de rodar na calçada, nas calçadas, de unhar, aquela coisa toda. O lugar que a gente morava era uma meia água, que chovia mais dentro de casa do que fora quando tinha chuva. A gente comia mandioca de manhã, de tarde e de noite, porque só tinha mandioca. Meu pai não dava mesada, não dava as coisas. Ele já está perdoado todo. Meu pai e minha mãe estão todos perdoados, graças a Deus. Mas foi a minha história. E aí as situações, minha mãe e seus namorados, minha mãe lavando roupa até meia-noite, passando roupa para sustento. Aquela vida de acusação, a família acusando, as coisas acontecendo. Tive que começar a trabalhar com 7 anos de idade. Parece uma loucura hoje pensar numa criança de 7 anos trabalhando. Mas com 7 anos eu pegava o carrinho de picolé. Aqui, ó. Vendendo, engraxando, vendendo coxinha, as coisas. Às vezes em casa não tinha arroz, não tinha nada. Achava lá um fubá, um cantinho de fubá, uma água, umas folhinhas de couve que não, elas nunca cresciam porque não dava tempo. Fazia o mingau, a comida da noite. Aí alguém pode pegar essa história e dizer: minha vida nunca prestou. Oh, irmão, foi essa vida que me levou ao encontro com Jesus. Ora, sebianaia, aleluia. Se eu tivesse que morar dentro de um esgoto e fosse lá o meu encontro com Jesus, bendito esgoto, Urabacaia, Urabacandai. Você está dentro da igreja, a sua história não é o seu fracasso, a sua história te levou ao encontro com Jesus. Arabaçaia. Então eu não olho,
Eu não culpo meu pai, não culpo a minha mãe, não culpo os parentes, ou isso ou aquilo. Eu não culpo, porque a minha história me levou a Jesus. Jesus estava usando a minha história, Jesus estava usando todas estas pessoas, porque Ele me deixou bem claro: antes que você nascesse do ventre da tua mãe, eu te conheci, Arabácia, e eu te escolhi. Oh, glória a Deus! Racandaia, o Senhor te escolheu antes que você viesse a madre, aleluia, antes que você viesse ao ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Ninguém é culpado. Deus trouxe salvação para você na história que Ele escreveu. Não tem ninguém culpado, aleluia. Eu estou caminhando na história que o Senhor confiou para mim. Aramandarai. Você entende isso? Mente espiritual, pés no sobrenatural. Ele está me conduzindo, ainda que seja no vale da sombra da morte, Ele está me conduzindo. Ainda que seja a cova dos leões, não foi o povo mau, foi Ele que me levou à cova dos leões para honrar o nome dEle. Ainda que seja a fornalha ardente, 7 vezes aquecida, é o meu Deus que está dentro dela me esperando para me dar uma experiência graciosa, gloriosa. Arabacanda, se eu fosse você, prestava atenção nessa palavra e parava de fazer uma sua vida, a vida de fracasso. Entenda esta palavra: Deus quer que tenhamos mentes espirituais. Mas eu sou estéril, pastor. Não posso ser mãe de filho. A minha família zomba de mim. A minha família, os meus amigos ficam colocando culpas em mim. Por quê? Não é para quê? Eu não sei se Deus vai te dar filho ou não, mas uma coisa eu sei: Ana passou por isso. E o dia que ela resolveu não reclamar, não murmurar, e ao contrário, ir para o templo e fazer um voto a Deus, Deus revelou a ela: na verdade fui eu que fechei a madre, viu? Por quê? Porque eu estava gerando Samuel. Eu estava gerando um profeta que seria o profeta. Eu estava gerando alguém que faria diferença na terra para honrar o meu nome. Arum Shamaia. Então, queridos, ao invés de reclamar, comece a derramar a sua alma na presença do Senhor. Ao invés de reclamar, ore ao Deus que tem a resposta, e a última palavra está na boca dele. Tenha mente espiritual. Samuel está sendo gerado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, medita nesta palavra.